Tem dias que educar um filho parece uma batalha constante, é um peso. Você pede uma coisa, repete, perde a paciência, grita, se arrepende. Chega no final do dia, você está arrasada, porque lembra com culpa do que fez e que o dia foi péssimo. Se você já se sentiu assim, então saiba que você não está sozinha. Isso faz parte da vida dos pais, do nosso tempo. Faz parte de um tempo que está muito acelerado, que nada para, que nós somos exigidos cada vez mais. Nós nunca somos suficientes. Em todos os âmbitos da vida, seja no trabalho, seja nas relações, parece que nós somos sempre cada vez mais exigidos. Estamos sobrecarregados emocionalmente. Então não são só apenas crianças vivendo num mundo diferente, acelerado, exigente. Somos nós também, pais, que nos parecemos tão insuficientes para o mundo, tão desestruturados e sem apoio. Vive um tempo das incertezas também. Teve uma época em que as relações elas eram sustentadas por tradições. As pessoas tinham alguém a recorrer, tinha alguém mais velho, tinha a tradição da época. E isso não era só bom, era também prisão, era também difícil. Você sair fora do padrão da tradição, isso era muitas vezes sinal de exclusão, era razão de não pertencimento. Então isso também gerava muito sofrimento. Mas por outro lado, a vida era certa. Você sabia, né, essas culturas em que a religião ela tem muitas dogmas, muitas tradições, as pessoas se sentem muito asseguradas. Certa vez eu vi um judeu falando isso, que ele fazia parte, né, do judaísmo ortodoxo, e ele rompeu com isso. E a pessoa perguntou a ele como é que, né, assim, não é só a liberdade, ele disse algo que foi muito forte para mim. Ele diz assim: eu sinto que eu nunca mais voltei para casa. Porque a tradição, o que é certo, ele faz com que a gente se sinta bem. Eu me lembrei agora de uma experiência que eu tive, vou fazer um link, acho que é interessante. Eu trabalhava na educação infantil, no jardim de infância, e a gente fazia um ritual do aniversário. Nessa escola onde eu trabalhava, a gente convidava o pai e a mãe para participar. Era um ritual muito bonito, bem emocionante. E eu estava bastante tensa, porque eu não sabia como que seria. Porque era uma criança que o pai era judeu, o pai e a mãe eram judeus, eles eram recém-chegados de Israel e eram praticantes, né, de outra religião. E tinha várias questões, não podia apagar vela, enfim, era uma relação assim um pouco delicada. E aí a gente estava tensa, né, nós estávamos tensas, a outra professora e eu, como é que seria? Foi todo o ritual, a gente foi o mais cuidadoso possível para não ofender, enfim, para não fazer nada que fosse ofensivo para a religião dele. E foi muito bonito, porque no final ele disse assim: nossa, essa sala tem o cheiro da casa da minha mãe. E essa relação da casa, ela tá muitas vezes acima de muitas coisas. Enfim, vou fechar o parênteses aqui, porque essa conquista que ele trouxe, sabe, que a gente leva para a vida adulta. O lugar para onde eu quero voltar é muito parecido com o lugar que eu vivi na minha infância, se foi bom. É o que eu reconheço como lar. E isso é difícil para muitos de nós, porque a gente não teve, muitas vezes, essa vivência da tradição, do certo, da estrutura, e muitas vezes a gente não se sente voltando para casa, e a gente não consegue dar isso para os nossos filhos. Isso é um sofrimento para nós. O incerto, a não ter respostas para cada coisa nova que acontece, faz parte do nosso tempo. Então a gente precisa desenvolver algo novo. Isso tem gerado bastante desgaste. Quando isso está ligado agora com a relação com os filhos, isso pode gerar extremo cansaço e afastamento dos filhos. Então, meu conselho, se é que eu posso dar conselho a alguém, eu diria que se preocupe menos em acertar, em corrigir determinados comportamentos e procure se conectar à criança. Uma criança ouvida coopera muito mais do que uma criança pressionada. Muitas vezes a nossa intenção é tentar corrigir um mau comportamento, mas o comportamento, um sentimento, a expressão de raiva, de birra,
Ela, muitas vezes ela é a expressão de emoções mais profundas, ela é só a ponta do iceberg. E a gente precisa olhar o que está mais embaixo. E esse olhar mais embaixo é o que tem que gerar a conexão, estar mais presente. Né? É muito difícil no nosso tempo, pelas exigências do que a gente vive, da nossa rotina, mas não só isso, estar presente quando eu estou presente. Eu acho que se colocar à disposição de se conectar com a criança, com essa presença, ouvi-la, tentar reconhecer quais são as suas necessidades, isso vai certamente reduzir esse desgaste. Agora, algo que precisa ser dito também, eu acho de uma forma bastante honesta, as pessoas não falam. Não é porque eu atendo a uma ou outra recomendação, quando alguém me fala algo, olha, fale assim, pare de gritar. Inúmeras recomendações. Você pode fazer exatamente como foi dito para ser feito. Isso não quer dizer que você vai ter sempre resultado, que a criança vai sempre responder lindamente como você espera. Não é assim. Você precisa sempre fazer e sempre repetir. E às vezes vai dar certo e muitas vezes não vai. Os frutos são colhidos anos depois, não imediatamente. Não existe uma fórmula mágica de que a criança ela vai estar sempre correspondendo àquilo que você espera. Algo que faz parte dessa conexão é conseguir reconhecer para a própria criança, às vezes a partir do que ela mesma fala, mostrando que você está entendendo. Você pode dizer, eu sei que você tá bravo, você está irritado, porque você queria continuar brincando, não é? Você gostaria de continuar aqui na casa da vovó, você gosta muito de ficar aqui, né? E você se sente muito chateado quando chegar a hora de ir embora. Não é isso que você está sentindo? Isso eu posso garantir para vocês. A criança, quando ela percebe que ela é reconhecida, quando você percebe o que ela está sentindo, o nível de irritabilidade, de resistência tende a diminuir. E ela te dá uma abertura para começar um diálogo. Agora, também evite conversar demais, falar demais, fazer muita palestra para a criança quando ela está irritada. Você deixa uma conversa um pouco mais elaborada para outro momento. No momento da reação, da reatividade, o melhor é agir e falar menos, reconhecer o que ela está sentindo e não ficar com muita discussão, não ficar negociando com criança. A gente não negocia com criança, não faz barganha com criança. Você precisa mostrar para ela que aquilo tem limite, que acabou, ela vai ficar tão agradecida. Ela não agradece para você, ela vai continuar brava, irritada, mas é internamente. Ela se sente aliviada quando você dá um fim àquela circunstância. Outra coisa que precisa ser cuidado é que quando os pais estão exaustos, eles não estão educando, eles só reagem. A gente precisa se cuidar, a gente precisa olhar para as nossas necessidades também. Isso não é egoísmo, isso é responsabilidade. A gente precisa reconhecer, isso é um limiar, de quando algo é tão importante para mim que me afeta tão profundamente a ponto de eu me tornar reativo. Não dá para atender a todos os nossos anseios, não dá para a gente ter a vida que a gente tinha antes de ter filho. Isso é ponto, precisa ser aceito. Entretanto, é importante que você identifique algo que é realmente necessário e importante para você. E procure atender às suas necessidades mais básicas, mais essenciais, para que você não esteja a todo momento reagindo e que você pare de reagir e comece a educar. Algumas famílias também podem buscar auxílio a partir de orientações mais especializadas, mais específicas. A situação da sua família pode ser uma que você precise conversar, que você precise ter um distanciamento e alguém que ajude a olhar aonde que está o ponto, aonde que pode ser amenizado, quais acordos não estão estabelecidos. Existem ferramentas no nosso tempo, que a gente fala tanto, que a gente está vivendo um mundo acelerado, exigente, incerto, mas também é certo dizer que nós temos muito mais recursos hoje, a gente tem muito mais acesso, a gente só precisa tomar decisões. Se você sente que precisa de um acompanhamento, eu estou à disposição, eu trabalho já há algum tempo, posso fazer orientações familiares, usando ferramentas da naturologia, como as essências florais, os óleos essenciais, algumas práticas terapêuticas, mas não isso isoladamente, mas associado a uma orientação de como atuar com os filhos, né? Eu estou há anos
atuando com crianças. Já trabalhei do berçário, educação infantil, ensino fundamental, enfim, atendimentos. Então, educar não é sobre acertar sempre, é sobre ter a disposição de recomeçar, de pedir desculpas, de reparar, de tentar de novo. Se ontem não foi bom, hoje tem outra chance, continua, é só isso. Apesar de cansado, você escolhe estar presente. Eu acho que isso realmente seu filho vai sentir e é um caminho que se abre. Se fizer sentido para você, eu trabalho com orientação parental associada à naturologia, utilizando ferramentas como essências florais, aromaterapia, dentre outras, como um caminho de mais equilíbrio e mais compreensão com relação ao seu filho. Se quiser, pode deixar uma mensagem nos comentários e eu entro em contato com você. Eu desejo que aquilo que vem do céu encontre descanso no seu colo e floresça na sua vida. Até o próximo encontro.